Vamos conversar então sobre parto humanizado e o que as eleições para presidente deste ano têm a ver com isso. Se a gente for olhar para as propostas de governo dos dois candidatos, só o Haddad menciona no plano de governo um programa específico sobre o tema. Ele diz lá que ele vai implantar um programa para incentivar o parto normal, humanizado e seguro para combater a violência obstétrica e a discriminação racial no SUS. Já o Bolsonaro não tem nenhuma menção a parto ou humanização no plano de governo. Na verdade, se a gente for ver, ele não tem nenhuma proposta concreta para a saúde. E a única coisa que ele já falou relacionada à gestação parto e pós-parto foi uma proposta de tratar cárie na gestante para evitar a mortalidade infantil. Uma proposta que não tem nenhuma base nas evidências e que a gente sabe que não funciona. Além das propostas no plano de governo, a gente pode olhar também para o histórico dos candidatos em relação ao tema. Então, enquanto era prefeito de São Paulo, o Haddad tomou algumas medidas bem importantes para valorizar o parto humanizado na cidade. Então, por exemplo, foi ele que firmou, durante o seu tempo na prefeitura, um convênio com a Casa Ângela, uma casa de parto filantrópica, para garantir parto em casa de parto pelo SUS. Com essa medida, durante o tempo dele na prefeitura, ele conseguiu dobrar o número de partos em casa de parto de forma gratuita e pelo SUS. Além disso, foi ele o prefeito responsável pela aprovação de duas leis importantes para a humanização do parto na cidade de São Paulo. Uma delas que garantiu a entrada de doulas nas maternidades paulistanas e, de outro lado, a lei que criou a carreira específica de obstetriz dentro da prefeitura. O que significa isso? Que se criou um cargo específico para esse tipo de parteira profissional, o que permite que se lance concursos com vagas dedicadas para obstetrizes na cidade. Além disso, foi o Haddad, o prefeito, que aprovou uma lei específica para garantir o acesso ao parto humanizado, que menciona, por exemplo, o direito das mulheres a ter um plano de parto e que esse plano de parto seja respeitado, o acesso à analgesia e a redução de intervenções desnecessárias no parto. Além da ação do Haddad na prefeitura, é importante a gente entender também que foi nos governos do PT que a luta pelo parto humanizado e respeitoso mais avançou no país do ponto de vista da política pública, das ações do Ministério da Saúde, principalmente a partir de 2011, com a criação da Rede Cegonha. Foi com a Rede Cegonha que foram atualizadas as diretrizes para assistência humanizada ao parto, com a participação de profissionais bem respeitados na área, como a obstetra Melânia Amorim. Foi publicada também a portaria que obriga os hospitais brasileiros a prestar assistência humanizada também para o recém-nascido e que menciona, por exemplo, o clampeamento oportuno do cordão umbilical, o respeito à primeira hora em contato pele a pele e outras coisas bem importantes para os bebês. Além disso, foi dedicado através da Rede Cegonha um orçamento bem importante, dinheiro mesmo, para a reforma, construção e manutenção dos chamados centros de parto normal, tanto aqueles dentro dos hospitais quanto os extra-hospitalares. Além disso, se investiu muito através da Rede Cegonha na formação de enfermeiras obstetras, através da disseminação dos programas de residência em enfermagem obstétrica com bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde. Falando especificamente sobre residências, o processo que levou à criação dos programas que hoje a gente tem espalhados por todo o país se fortaleceu a partir de 2011 e 2012, mas ele começou com a publicação de uma portaria conjunta entre o Ministério da Educação e o da Saúde, que criou residências multiprofissionais em saúde no país. Essa portaria foi assinada em 2009 justamente pelo então ministro Fernando Haddad. Então, tá claro que quem tem propostas relevantes para a humanização do parto e também tem um sólido histórico de contribuição para o movimento é o Haddad, além do seu partido. Já o Bolsonaro, que é deputado há quase 30 anos, nunca fez nenhuma proposta, nenhum projeto de lei específico relacionado à humanização do parto ou qualquer coisa similar. Bom, é difícil acreditar também que um candidato que propõe o fim da licença maternidade, que não tem nenhuma proposta para a saúde e que acha que as mulheres nascem de uma fraquejada, esteja muito preocupado com a humanização do parto, né? Então, a gente tem que olhar para as propostas e pensar, se eu trabalho com parto humanizado, se eu sou enfermeira obstetra, obstetriz, doula, médica obstetra, ou se eu sou uma pessoa interessada em garantir a humanização do parto para as mulheres, ou se eu sou alguém que pretende ter filhos ou que já teve filhos, eu tenho que entender que tem um candidato que é bem melhor que o outro para o tema da humanização do parto no Brasil.